Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui novamente para ministrar uma palavra na vida dos irmãos. Ainda estamos com as nossas portas fechadas, mas crendo que o Senhor proverá e continuará a sustentar a vida do seu povo. Quero lhe convidar para que a gente venha a continuar a ministração da semana passada, do domingo passado, aproveitando o mesmo texto que está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, mas agora vamos para a segunda parte do texto, que é a partir do versículo 16. Primeiro Reis, capítulo 17, do versículo 16 ao versículo 24, diz assim o texto: Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: O Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisso conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela esteja sendo fonte de sustento e de alegria para a vida dos meus irmãos. Que esta simples reflexão do dia de hoje venha a edificar, venha a transformar, venha a falar ao coração de cada um dos meus irmãos que estarão assistindo este vídeo. É o que eu te peço, Senhor, e a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Que história impactante! Acabamos de sair de um roteiro onde Deus, através do profeta Elias, salva a viúva e seu filho da morte por fome, e somos agora, meus irmãos, impactados, imediatamente confrontados com uma tragédia. Quando pensávamos que a tragédia viria no roteiro da seca e da fome em Israel e também em Sidom, onde ficava localizada a cidade de Sarepta, nós somos surpreendidos pela graça de Deus, nós somos surpreendidos pela forma como Deus enviou alimento àquela viúva, mas agora somos novamente surpreendidos porque a história não termina na panela e na botija cheias de farinha e de azeite. A história continua e agora somos impactados por uma nova história, que é a morte e o falecimento do filho desta viúva. Nós precisamos entender, meus irmãos, no primeiro momento, como uma breve introdução, que o mundo em que vivemos não tem estabilidade. Passamos por períodos conflitantes, onde momentos de alegria são abalados quando chega momentos de dor. Hoje nós estamos felizes, mas amanhã, meus irmãos, independente de quem você seja, mesmo independente de sermos filhos de Deus, nós hoje podemos estar alegres, felizes, em paz, mas amanhã, de súbito, de forma surpreendente e impactante, pode chegar a nós a dor, pode chegar a nós o sofrimento, pode chegar a nós a angústia. Podemos ser abatidos com a tristeza de alguma circunstância, de alguma tribulação. Que mundo, meus irmãos, nós vivemos, não é verdade? Habitamos num mundo que é um mundo de pecado, é um mundo mortal, é um mundo temporário. Não podemos, meus irmãos, esperar
que tudo seja estável e condizente com o nosso ideal de conforto e de paz. Nós sempre buscamos conforto, buscamos paz, sempre buscamos viver na esperança de que Deus, com a sua bondade, com a sua misericórdia e com a sua graça, há de nos alimentar diariamente. Mas é fato, meus irmãos, por vivermos num mundo caído, por vivermos num mundo cujo maligno reina, apesar de Deus ser soberano e ter autoridade sobre todas as coisas, até mesmo sobre o mundo, nós sabemos que temos dias maus, temos dias de tristezas profundas, porque, meus irmãos, nós temos que entender que Adão pecou e, portanto, nós estamos abertos a conflitos em nossas almas. Nós estamos suscetíveis a acontecimentos que venham a contrariar a nossa paz, que venham a contrariar a nossa expectativa e esperança de vivermos sempre debaixo de um certo conforto. Nós herdamos, meus irmãos, de Adão essa natureza pecaminosa, essa natureza caída. O mundo é um mundo caído. E mesmo com a nossa natureza hoje restaurada pela obra de Cristo, nós, meus irmãos, passaremos momentos de falta de paz. Não passará longe de nós, em alguns momentos, a escassez de paz. Nós teremos momentos de tribulações, teremos momentos de desânimo, teremos momentos de tristeza, passaremos por momentos de dor, como diz, por exemplo, Jó, no capítulo 5, versículo 7 do seu livro: o homem nasce para a aflição, tão certamente quanto as faíscas voam para cima. Nós nascemos em um mundo de caos, nós nascemos em um mundo de aflição, nós nascemos em um mundo caído, e nós já nascemos com a natureza de Adão, a natureza caída de Adão em nós. Portanto, meus queridos irmãos, não serão todos os dias alegres, não serão todos os dias de paz. Há de vir sobre as nossas vidas em algum momento tribulação, angústia, dor, aflição em nossas almas. Basta nós nos voltarmos para os salmistas e vamos ali reconhecer toda a natureza humana, todo o sentimento humano, todas as circunstâncias da vida na terra estão muito bem descritas ali através dos cânticos, dos louvores e das orações dos salmistas. Aquela ali é a nossa vida real. Nós não vivemos, meus irmãos, num filme de ficção. Nós não vivemos numa realidade virtual, embora estejamos aqui agora virtualmente nos comunicando, mas essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é uma realidade, meus irmãos, que nós estamos suscetíveis a passar por muitos problemas em nossas vidas, porque vivemos num mundo caído. Apesar da nossa filiação em Deus, apesar de toda a defesa, apesar de toda a guarda, apesar de toda a confiança que nutrimos no Senhor e de saber que Ele cuida de nós, apesar da nossa filiação em Deus, nós não somos poupados por completo das aflições. Em algum momento das nossas vidas, ela vai chegar. Em alguns momentos da nossa vida, o calo do nosso calcanhar vai nos causar dor. Em algum momento da nossa vida, nós passaremos pelo vale da sombra da morte. Doenças e morte podem nos afligir a qualquer momento. Então recorremos ao nosso Senhor para nos livrar de tamanha dor. É assim que agimos em meio a dores, é assim que agimos em meio a lamentos, é assim que agimos em meio a tribulações. Recorremos ao Senhor, recorremos a essa filiação maravilhosa a que pertencemos e pedimos ao Pai que nos livre de todo mal. Mas isso não nos torna imunes a nos livrar, estarmos livres de todo o mal. É assim, portanto, meus irmãos, que nós vivemos, empenhados em servir a Deus, empenhados em buscar a paz, empenhados em viver uma vida na alegria do Espírito Santo, empenhados em viver de forma a comunicar essa paz de Deus a outras vidas, mas nós
não estamos, meus irmãos, totalmente livres das tragédias que acontecem todos os dias com qualquer pessoa. E esta é uma verdade para nós indigesta. Esta é uma verdade para nós cruel, porque queremos sempre, meus irmãos, transparecer, queremos sempre colocar diante de nós vendas que nos enganam, no sentido de que nós, por sermos filiados a Deus, por sermos guardados pelo Senhor, por sermos protegidos pelo nosso Redentor, nós não passaremos por nenhum tipo de doença, nós não passaremos por momentos de quase morte, e pensamos até que nem morreremos. Mas isso não é uma verdade, meus irmãos. Nós vivemos num mundo mortal, vivemos num mundo maligno e vivemos num mundo que reflete todo este mal adâmico sobre as nossas vidas. Um erudito bíblico chamado Arthur Pink, ele disse o seguinte no livro em que ele conta um pouco da vida e da história do profeta Elias. Abre aspas. Nosso descanso não está aqui. E se fizermos o nosso ninho em alguma árvore terrena, mais cedo ou mais tarde, perceberemos que a floresta será toda cortada. Arthur Pink está dizendo que a nossa paz não está nesse mundo, nosso descanso não está aqui, embora pelo Espírito vivamos em paz, embora pela atuação de Deus em nossas vidas, através do derramar do sangue do Cordeiro, ainda que tribulações venham, nós permanecemos, ou pelo menos deveríamos permanecer com a nossa alma e com o nosso coração em paz. Então ele diz, nosso descanso não está aqui, e se fizermos o nosso ninho em alguma árvore terrena, mais cedo ou mais tarde perceberemos que a floresta toda foi cortada. Partindo para o texto, quando olhamos então para esta viúva e nos aprofundarmos naquilo que ela poderia estar pensando naquele momento, quando ela olha para a sua panela cheia de farinha e para a sua botija cheia de azeite, ela deve ter pensado, que bom! Ai, agora eu estou em paz, meu filho tem comida, não morreremos mais de fome, agora tudo está tranquilo, não terei mais problemas futuros, porque tenho comida suficiente para muitos dias. O profeta de Deus nos abençoou, trouxe do Senhor o sustento, o alimento, nos livrou da fome, da consequente morte. Mas esse e foi para ela um ledo engano. De súbito, meus irmãos, a tragédia surge, como está descrito lá no versículo 17, depois da farinha na panela, depois do azeite na botija, adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele veio a morrer. Nas palavras de Jesus, ele disse que, lá em Mateus capítulo 6, ele vai dizer ainda no Sermão do Monte, quando ele fala da ansiedade, ele vai terminar o texto dizendo, basta ao seu dia o seu próprio mal. A surpresa do terror, a surpresa da morte do seu filho causa a esta viúva indignação, causa a ela amargura, causa a ela tristeza na alma, e a sua boca que antes louvava o Senhor pelo sustento, agora busca respostas e encontra nos seus possíveis pecados a resposta para a morte do seu filho. Talvez esta senhora fosse há dias atrás uma idólatra, uma adoradora de Baal, porque Sarepta era o centro da adoração a Baal lá no território de Sidom, e por isso ela esteja se culpando e culpando o profeta por trazer sobre ela o juízo de Deus, como diz no versículo 18. Então ela disse a Elias, que fiz eu ao homem de Deus, vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ou seja, você me julgou matando o meu filho, você matou um inocente por causa dos meus pecados. Antes esta mulher estava cheia da graça, do sustento do Senhor, antes esta mulher estava participando da graça, do cuidado do Senhor. Confiou no profeta o sustento da sua casa, quando com um pouquinho só de farinha, ela confiou na palavra do profeta e fez o pão e fez o bolo. E ali então foi multiplicado na panela a farinha e multiplicado na botija o azeite. Esta mulher, esta pobre viúva, confiou na palavra daquele profeta
E até um certo momento daquele dia, ela foi sustentada pelo profeta e olhava para o futuro, cheia de esperança de que não iria morrer por causa daquela seca em Israel e também nas redondezas, nas cidades ao redor de Israel. Mas agora ela se vê diante da morte do seu filho, agora ela se vê diante desta tragédia, e o que ela faz? Ela busca o culpado. E ela culpa os seus pecados, mas culpa também o profeta pela morte do seu filho, pois ele trouxe graça, mas trouxe também o juízo de Deus sobre a vida dela por causa dos seus pecados. Nós somos assim, meus irmãos. Quantas vezes passamos meses e meses experimentando da graça de Deus? Quantas vezes passamos dias e dias experimentando da benevolência do Senhor, da bondade do Senhor, dos bens que Ele tem colocado à nossa disposição, e não são bens, não estou falando somente de bens materiais, mas também de bens espirituais, da salvação que está em nós, dos instrumentos da graça que Deus utiliza todos os dias para nos conduzir dia a dia, de fé em fé, crendo, esperando, vivendo a expectativa da volta do Senhor Jesus para nos resgatar e então para a eternidade morarmos ao lado dele. Nós somos como esta viúva, nós nos alegramos, regozijamos na graça do Senhor, nas bênçãos e no cuidado de Deus para com a nossa vida e para com a nossa casa. Mas quando a tragédia vem, quando o terror nos alcança, quando a aflição abate e entristece a nossa alma com tamanha dor, nós temos a tendência, meus irmãos, de não entendermos os propósitos de Deus e tentamos culpar alguém, tentamos encontrar um bode expiatório para os nossos problemas, porque não queremos reconhecer que Deus ele é soberano sobre as nossas vidas, que Ele não é só soberano sobre a graça, que Ele não é só soberano sobre as bênçãos, mas que Ele é soberano também sobre as tribulações, Ele é soberano também sobre as nossas dores, Ele é soberano também sobre as circunstâncias que afligem a nossa alma. Ao invés da viúva pedir ao profeta que orasse pela situação, ou para que ela fosse consolada por Deus no meio da sua dor, ou ainda entendesse qual o propósito de Deus com essa tragédia, ela então culpa o profeta pela morte dos seus filhos e se acha culpada diante de Deus por causa dos seus pecados. As tragédias testam, meus irmãos, a nossa paciência, as tragédias testam a nossa fé, as tragédias testam a nossa perseverança, as tragédias testam a nossa obediência, as tragédias testam o nosso nível de comunhão, de intimidade com o Senhor. Na dor de Jó, lá em Jó capítulo 1, versículo 21, a sua fé foi testada, a sua obediência foi testada, a sua paciência foi testada. E o que disse Jó diante de toda a tragédia que abateu a vida dele? Ele diz lá no texto: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem dera, meus irmãos, quem dera todos nós, diante da dor, tivéssemos esse mesmo pensamento de Jó. Quando a nossa panela está transbordando, normalmente perdemos a percepção de que existem momentos, meus irmãos, de que a panela vai estar vazia. Mas Elias, assim como cheio de graça e de paz no seu coração, anunciou a seca em Israel para o rei Acabe, assim como ele também, cheio de paz no seu coração e obedecendo ao Senhor, foi até a região de Querite, uma região inóspita, onde ele sabia que não havia alimento, e lá ele foi alimentado pelo Senhor. Assim como o Senhor fez secar
o riacho, as torrentes de águas que passavam lá em Querite, e disse para ele: sai daqui agora e vai para Sarepta, uma região que não pertencia a Israel, uma região cercada, cheia de inimigos, uma região onde lá era o lugar de culto central, de adoração a Baal. Vai lá e encontre-se com uma viúva que ela vai te sustentar. E Elias, com paz no seu coração, foi até Sarepta e lá encontrou-se com a viúva, e com paz no seu coração multiplicou a farinha e o azeite na panela e na botija daquela viúva. Elias então, meus irmãos, ainda cheio de graça, mesmo sendo ultrajado por esta mulher, mesmo sendo acusado por esta pobre viúva, ele mantém a sua esperança no Deus da sua salvação. Ele não ouve as circunstâncias que estão ao seu redor, ele não volta os seus olhos para a dor daquela viúva, ele não volta os seus olhos para a circunstância que abateu sobre a vida daquela mulher, mas ele olha para o Senhor e pede àquela mulher: me dê o seu filho. Elias, novamente, num ato de fé, assim como ele falou para aquela mulher: faça desta pouca farinha um bolo para mim, traga primeiro para mim um bolo, e lhe será multiplicado este alimento. Agora também ele toma daquela mulher o corpo daquele filho morto, o corpo daquele jovem morto, e ele então recolhe o filho da viúva, leva para o seu aposento, coloca-o em cima da cama, e ali ele começa a aclamar o Senhor. Ali ele começa a demonstrar a sua confiança no Senhor. E nós não entendemos muito bem porque por 3 vezes ele se debruça sobre o corpo daquele menino, daquele jovem. E ali então, nesta espécie de ritual, ele se debruça sobre o menino por 3 vezes, ora ao Senhor e pede que o Senhor devolva àquele menino a sua alma. Mas o que importa em todo esse contexto, meus irmãos, é que o menino, ele ressuscita. Deus ouve a oração do profeta, Deus confirma a fé do profeta e faz aquele menino levantar daquele leito de morte para agora viver a sua vida. A história nos apresenta, meus irmãos, que Deus foi exaltado e foi glorificado diante desta tragédia, diante desta dor. O profeta foi, no final da história, como diz no versículo 24, ele foi reconhecido por aquela mulher como um homem de Deus. Chegamos ao final destas 2 histórias registradas no primeiro livro de Reis, capítulo 17. E compreendemos aqui, meus irmãos, que nós servimos a um Deus que Ele sustenta a nossa história, que Ele guarda a nossa vida, e que tudo o que acontece conosco é para glorificar e honrar o nome dEle. Olhamos, meus irmãos, para o ressuscitar deste jovem, e podemos também olhar para o nosso futuro ressuscitar, porque da mesma forma que o profeta se debruçou, orou, intercedeu por aquele jovem, por aquele menino, e ele ressuscitou, nós temos hoje, meus irmãos, o profeta dos profetas, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos. Nós temos hoje, meus irmãos, o exaltado entre as nações, o glorificado no universo. Nós temos hoje o Senhor, nós temos hoje o Senhor Jesus, que roga ao Pai todos os dias pela nossa vida, pela nossa alma, para que nós, meus irmãos, não venhamos a morrer em nossos pecados, em nossas iniquidades, em todo o mal que ainda reside em nós, mas pelo sangue dele, ele nos purificou, pelo sangue dele, ele nos limpou, ele nos lavou, e trouxe a nós uma viva e nova esperança de não mais permanecermos neste corpo, mas de no futuro, meus irmãos, sermos ressuscitados para a glória eterna ao lado do nosso Senhor. Veremos o Senhor um dia face a face. Olhamos para o ressuscitar deste menino
e vislumbramos o ressuscitar da igreja pelas mãos do sumo sacerdote, do santo sumo sacerdote que derramou o seu sangue na cruz, lavando a sua igreja, purificando a noiva, a sua noiva, para conduzir a ela no seu ressuscitar, conduzir ela na novidade de vida, na esperança de uma nova vida. Jesus, meus irmãos, como o profeta Elias um dia nos ressuscitou, nos tirando do império das trevas e nos levando para o seu reino, para o reino de graça, para o reino de piedade e para o reino da vida eterna. Confie que tudo que pode estar hoje morto na sua vida, Jesus pode ressuscitar. Jesus pode, com o seu rogar a Deus, com o seu advogar diante do juiz dos juízes, Ele pode trazer vida e esperança ao teu coração que hoje está em dor, que pode estar enlutado, que pode estar aflito, que pode estar temendo todas as circunstâncias. Jesus, Ele ressuscita o nosso coração para viver a alegria do Espírito Santo na presença dEle. Confie, meu irmão, confie, minha irmã, nesse Jesus que ressuscita mortos, nesse Jesus que falou para Lázaro, sai para fora, nesse Jesus que hoje te convida, viva em mim, viva em Cristo, renove a sua esperança no Cordeiro de Deus, renove a sua fé no Cristo vivo, ressurreto, que um dia nos ressuscitará para uma vida eterna. Que Deus nos abençoe e nos conduza para esta salvação eterna todos os dias. Quero orar por sua vida. Pai, obrigado pela tua palavra, uma palavra simples, Senhor, mas uma palavra que expressa a tua verdade, que expressa o teu amor, que expressa todo o teu cuidado para com a tua igreja. Assim como o Senhor um dia, através do profeta Elias, ressuscitou este jovem para, ó Deus, mostrar àquela viúva que tu és Senhor sobre vivos e mortos. Da mesma forma, eu te apresento a vida dos meus irmãos. Ressuscita, Pai, nestas vidas aquilo que precisa ser ressuscitado, renovado. Senhor, traz esperança a estes corações e renova a fé, renova o amor, renova o teu cuidado sobre a vida da tua igreja. Nossas portas estão fechadas fisicamente, mas as nossas vidas estão abertas à tua palavra. As nossas vidas estão abertas ao teu Espírito. Portanto, ó Senhor, comunique a tua verdade ao teu povo. É o que eu te peço, Senhor. Abençoe a casa dos meus irmãos, guarda as suas famílias, Senhor. Livra-os de todo o mal, que praga nenhuma chegue à tenda dos meus irmãos. É o que eu te peço neste dia, Senhor. Renova-nos na tua presença. Nos dê uma semana abençoada, para a honra e para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, rica e abundantemente. Amém.